Só que o Google é uma empresa bilionária, certo? Inclusive os caras donos do Google são dos 20 caras mais ricos do mundo. E esses caras entendem que o melhor é investir nas pessoas. É por isso que eles ficam cada vez mais ricos. Eles investem nas pessoas e ficam cada vez mais ricos. Só que as pessoas não investem em si mesmas. Entendeu? E aí eu vou pegar o teu código e eu vou transformá-lo e eu vou deixar ainda mais valioso. Manda. Você quer saber porque o Google ganha tanto dinheiro? Manda. Porque ele serve. Você tem sistema de nuvem gratuito, você tem Google Drive, Google Documents, Google Slides, Google Spreadsheets, tudo de graça. Você tem o Google. Você tem o Google, Meu, que é a ferramenta mais poderosa que existe caçar... no planeta. Imagina, por exemplo, você lista de material escolar, por exemplo, a questão do aplicativo. Imagina se o cara fosse lá, entrar em todas as lojas, Por exemplo, se a gente for pesquisar, vou pesquisar lá, por exemplo, como cozinhar. Quantos vídeos eu teria que entrar um por um, saber onde eles estão e tudo mais? Não, e outra coisa, você não sabe... são duas coisas. Primeiro, você não sabe nem que existe. Então, o Google ele te traz à tona informações que você nunca descobriria na tua vida. E segundo, se você tivesse que digitar site por site, você tem uma atração, certo? Você tem um tempo, Sim. Você tem que decorar, você tem que anotar esses sites, então você tem que pegar algum lugar e colocar lá. O Google faz o quê? Corta a atração, ele facilita a tua vida. E as pessoas te pagam quando você faz o quê? Facilita a vida delas. Facilita a vida delas. Não, e falando nisso, nessa questão de ensinar o tempo inteiro, por exemplo, você pesquisa uma parada no Google lá, é um número que a gente às vezes nem se atenta, né? Por exemplo, você coloca lá, como fazer, sei lá, como cozinhar. Tem lá 400 mil resultados. Ou seja, em um segundo ele te trouxe 400 mil maneiras, formas, informações, destinos diferentes. Imagina, se você fosse demorar um segundo pra cada uma dessas coisas, quanto tempo você demoraria pra encontrar todos os resultados que ele te trouxe? E aí ele ranqueia na primeira página os sei lá, 10 melhores de todos esses 400 mil. Detalhe, para você. Ou seja, ele entende literalmente o que você quer. A tua página principal do Google não é a minha. A tua é uma, a minha é outra. Por quê? Porque o Google tem dados. Com dados, ele consegue entender o teu padrão de consumo. Então, baseado na pergunta que você fez, ele te dá a resposta que ele acha que você espera. E eu vou te contar uma coisa pior ainda. Você acha que quem tem mais informações sobre você? O Google ou o Facebook? Cara, eu acho que é o Google. É o Google. E eu vou te contar por quê. Porque no Facebook, você posta o que você quer que as pessoas vejam sobre você. Nas suas conversas, no WhatsApp, você conversa com as pessoas o que você quer que elas saibam sobre você. No Google, são suas vontades mais íntimas. Então você pesquisa lá literalmente tudo o que você quer saber, mesmo quando você está sozinho. Então ela conhece o seu eu verdadeiro, ela conhece o seu id, as coisas mais revoltantes, loucas e malucas que você quer saber sobre o planeta, você pesquisa lá. Então ele tem uma visão natural sobre você. E as impulsões de compra, elas são direcionadas não por quem você mostra ser para as outras pessoas, não pelo teu adaptado, mas sim pelo teu natural. Você compra alguma coisa que conversa diretamente com quem você realmente é. Então o Google, ele consegue ter um mapeamento de perfil muito redondo, muito completo sobre quem você é. Por quê? Porque ele te fornece diversas ferramentas. Então ele te dá um e-mail, ele sabe... vamos lá. Ele sabe com quem você conversa. Ele sabe os contratos que você recebe no seu e-mail. Ele sabe o tipo de arquivo, o tipo de foto que você tem através do Google Fotos. Ele sabe o que você pesquisa. Ele sabe o que você consome no YouTube. Ele sabe quanto dinheiro você ganha. Ele sabe quanto você pode gastar. Ou seja, ele sabe tudo. Você vê, né? São tantas informações que essas ferramentas têm que a gente não se dá conta do quanto eles sabem mais sobre a gente do que a gente mesmo, entendeu? Mas se tem por exemplo, pegando um gancho nisso, se tem uma coisa que a gente pode aprender com esses caras é o seguinte, né? Legal, hoje eles sabem mais sobre a gente do que a gente mesmo, né? Mas pra hoje eles saberem mais sobre a gente do que a gente mesmo, um belo dia eles tiveram que investir em si mesmos. Então, imagina, o Google, ele começou numa garagem. Sim. A Apple também, entendeu? É uma coisa bem engraçada a gente pensar que entre as 10 empresas mais valiosas do mundo, 2 começaram numa garagem. Talvez se a gente for parar pra pesquisar, talvez a Amazon também começou em outra. Começou, tem uma foto do Bezos usando uma porta de mesa. Ou seja, outra garagem. Outra garagem, ou seja, 3 das maiores empresas do mundo começaram numa garagem. Porque, normalmente, o que acontece? As pessoas... Quando eu já tive muitas ideias, inclusive eu já fui esse cara que apresentou um projeto idiota pra alguém, entendeu? E hoje eu penso e falo, como é que eu fui retardado de fazer alguém... Você não foi? O quê? Você não foi retardado, o problema não tava em você. Sim. Aí que entra uma outra configuração.
pra você colocar na tua cabeça. Você fez o melhor que você pôde com o que você tinha em mãos para aquele momento. Então você era aquela pessoa. Você não pode se arrepender das atitudes que você tomou daquela maneira, do que você fez quando você era aquele Thiago. Sim. Hoje em dia, com as novas informações e aprendizados que você tem, você é um Thiago novo. Sim, com então certeza. você pode olhar pra trás e falar assim, cara, eu evoluí. Mas nunca falar mal de você, não fala assim, eu era um retardado. Sim, não, quando eu digo que eu era um retardado, não quer dizer que eu penso que eu era um retardado. Inclusive, eu tive muita coragem de fazer isso. Mas quando eu digo retardado é o seguinte, porque eu sempre penso isso, eu apresentando a minha proposta pra mim mesmo. Sim. Eu falo, mano, Eu queria muito... o que esse moleque quer? Eu era 700 mil reais pra investir num projeto com uma folha de sulfite impressa, entendeu? Sim. Eu falo assim, cara, Thiago, como é que você quer que alguém acredite nesse troço, velho? Mas eu reuni todas as informações, eu coloquei lá e tal. Só que o que acontece? Como tem muita gente que leva um projeto absurdo pra alguém. Só que a gente jamais pode cobrar do mundo a responsabilidade de acreditar em nós mesmos. Sim. Entende? E aí, depois de bater cabeça, bater cabeça, eu falei, quer saber? Ninguém quer investir em mim. Quer saber? Eu vou. Isso foi bom, tá vendo aí? Exato. Então, quanto mais... Virou a chave Virou a naquele chave. momento. Quanto mais cedo a gente compreende que o grande segredo é investir em nós mesmos, mais cedo a gente investe no bem que vai dar mais retorno. E não é ninguém, é você. Com certeza. Uma coisa, na tua visão, vamos lá, você falou os 4? Falei, a ideia, validação teórica, a validação prática e o quarto é mercado. É de fato você, cara, meter a cara pro mercado, porque o mercado é a pessoa que vai dizer se o teu negócio é bom ou não. E depois que você consegue ir pro mercado, depois que você faz a validação prática, você começa a ter um MVPzinho e você vai pro mercado e o mercado te dá o sinalizador positivo em relação ao que você tem, é hora de mergulhar. Até esse momento você não precisa botar R$1. Essa que é a doideira. É tipo assim, as pessoas, elas têm a mentalidade do passado, é que pra você abrir uma empresa, você precisa de mesa, caderno, você precisa de computador, 10 câmeras, 10 não sei o quê. Cara, não é assim. Começa pequeno. Como começou a Amazon, como começou o Google, como começou o Facebook, tudo começou pequeno. Tudo que é gigante um dia foi muito pequeno. Então a galera tem uma mentalidade de começar pequeno e depois expandir. A gente tinha uma mentalidade do passado, que era assim, você quer criar uma empresa, precisa ter um lugar, certo? Precisa ter um escritório. Tem que ter um escritório, tem que ter 20 funcionários, tem que ter caneca bordada com o nome da empresa, tem que ter recepcionista na porta, tem que ter isso, aquilo, outro. Tem que começar perfeito, as pessoas só sabem jogar com o jogo ganho. Quando na vida real, se você for querer jogar com o jogo ganho, você perde tempo. E a moeda mais valiosa que a gente tem é tempo. Por quê? Porque dinheiro você recupera, tempo não volta. Passou. É que nem melhoria. Depois que você melhora, não existe desmelhorar. Só existe mais melhorar. Você só vai pra frente. Você não tem como voltar atrás. É igual o tempo. O tempo só passa. Você não tem ré. A não ser que eu venha com aquela solução da máquina de tempo lá que eu falei no começo. A não ser isso, você não tem volta. Então, a galera perde muito tempo com isso e quebra muito a cara. Se você aplicar um método de você, tipo, cara, buscar fazer barato, buscar fazer sem perder dinheiro, buscar fazer sem perder tempo, com agilidade, com mentalidade disruptiva de startup, com mentalidade exponencial, não apenas escalável, mas exponencial, aí que vem o clique e o jogo muda. A gente pode pegar até um exemplo bobo, né? Por exemplo, do Homem-Aranha. Por exemplo, o cara, ele foi lá e tal, e ele levou uma picada da aranha, ele começou a ganhar um monte de superpoder e ele era o bichão. Aí ele poderia fazer como todo mundo. Caramba, velho, eu tenho um monte de coisa legal dentro de mim aqui e tal, mas não tá na hora certa ainda. Eu preciso de uma roupa legal. Preciso de um mestre. Preciso de uma roupa legal. Pô, mas ele poderia... Preciso entender 100% sobre as características que eu tenho. Qual é o mundo do crime? Como é que funciona a cidade de Nova York? Quem são os players desse crime? Quem são os caras que mandam? Eu preciso entender sobre tudo? Não. Como é que eu me posiciono como herói nas redes sociais? Então, tipo, hoje teria Thiago isso, né? Pô, Fonseca. preciso criar o meu perfil Homem-Aranha no TikTok, tá ligado? Aí lá vai o Homem-Aranha e compra uma consultoria do Thiago Fonseca, para se Fonseca. posicionar. Thiago Fonseca lançou o curso Como se tornar um Vingador de verdade. Agora imagina, pô, ele foi lá, meu, a gente vê até a questão do desenho, do filme, ele pegou uma meia, meteu a meia na cabeça, lá um capuz e tal, e foi vencer e tal, e foi descobrindo, apanhando e tudo mais. E o que a gente percebe? Tem um monte, como o Homem-Aranha, tem um monte de gente com um monte de superpoder. Só que daí tem um passo atrás, eu acredito, na questão do Homem-Aranha. Porque as pessoas, como o Homem-Aranha, também têm superpoderes. O cara hoje, ele solta teia, ele sobe na parede, ele tem super força, ele tem a visão de raio-x lá, o sensor aranha. Mas o cara, ele não consegue aceitar o quão bom ele é. Sabe por quê? Porque o tempo todo, ao invés de olhar pra dentro dele e perceber o quão foda ele é, ele fica lembrando da picada da aranha o tempo inteiro. Fala, caramba, velho, parabéns, você se transformou num super-herói. Ele, sim, velho, mas a picada doeu demais. Muito, velho. Ele doeu fica muito. sempre preso naquele negócio. Ai, porque aconteceu isso. Sim, mas olha o que aconteceu
aconteceu, você aprendeu isso, aquilo aconteceu, evoluiu, tá. Sim, mas não sei o quê. Ou seja, cara, para de frescura e percebe logo que a picada da aranha te transformou num super-herói. E beleza, agora que você parou com essa frescura de ficar lembrando da picada da aranha, vai pra próxima fase. E entendeu o quê? Que você não precisa de uma super armadura do Thor ou super martelo. Você só precisa, mete uma meia na cara e vai vencer o mundo, entendeu? E essa armadura vai aparecer. O negócio, velho, é que as pessoas, elas não entendem que todas as experiências que a gente viveu no passado, boas ou ruins, moldaram na pessoa que você é hoje. Naquele momento que você falou, cara, eu era um retardado, você não pode enxergar assim as experiências ruins que você teve, pelo simples motivo de que foram essas experiências que te mostraram que você poderia e deveria fazer melhor. Então, se hoje você pode comparar com o passado, é porque você teve uma experiência do passado. Se você não tivesse tido aquela experiência, você seria retardado hoje. Entendeu? Você se manter esse comportamento, sim. Exatamente. O jogo é que as experiências que você teve no passado te moldaram quem você é hoje. A pessoa foda que você é se deve necessariamente à experiência que você viu no passado. Mano, sério, se tem um cara que eu queria ter conhecido é o Steve Jobs, velho. Nossa, velho. Ele falou o seguinte: não é possível ligar os pontos olhando pro futuro. Só é possível ligar os pontos olhando pro passado. E é preciso acreditar e ter fé que de alguma maneira todos os pontos se ligarão no futuro. Então, se o Thiago do passado tentasse olhar pro Thiago do futuro, não faria o menor sentido. Porque, mano, não tem quando a gente é criança, a gente tá na escola e tem aquele monte de pontinho, você vai ligando em forma elefante? A gente só vê um monte de ponto, nada a ver, e fala assim, mano, não faço ideia de como é que essas coisas vão se conectar, entende? E hoje, quando eu olho pro passado, eu vejo que um desenho se formou. Só que a grande burrada é que a gente quer olhar pro futuro e ver todos os pontos se ligando perfeitamente como mágica. O segredo é fazer, e cada vez que a gente faz, a gente cria um ponto, entendeu? Cada vez que a gente faz, a gente cria mais um ponto. O grande problema é que quando a gente não faz nada, só tem um ponto. Se não tem ponto, não tem o que ser ligado. Se não tem o que ser ligado, não forma imagem nenhuma, não forma desenho nenhum, não forma resultado nenhum. Então o segredo é fazer cada vez mais pontos. Forme um monte de pontos. Não importa se é bom, não importa se é ruim, não importa se é simples, se é difícil, não importa se doeu a picada de aranha, não importa. Formando pontos, no futuro você pode conectá-los. É toda a experiência que você vive, vira experiências que você pode conectar no futuro pra novas ideias, pra novas coisas que você pode gerar. É assim que as coisas funcionam. Cara, eu fui pro intercâmbio pra passar 3 anos lá. E justamente fui pro intercâmbio. Ah, tá. Eu morei 3 anos nos Estados Unidos. E eu não fui fala mal dos Estados Unidos, hein? Não vou falar. Uma bandeira aqui, hein? Eu adoro os Estados Unidos, cara. É um lugar muito bacana, mas não é um lugar que eu quero empreender. E eu vou te contar por quê. Empreender? Não. Não, eu concordo. Os Estados Unidos pra fazer negócio... Porque lá tem um pouco de tudo. Lá tem muita gente fazendo diferença. No Brasil não tem. No Brasil eu sei que eu posso ser exponencial e eu posso explorar o meu senso de protagonismo muito melhor que no Brasil. Meu, dou graças a Deus que eu nasci no Brasil. Eu também. Se eu tivesse nascido nos Estados Unidos, eu seria um ninguém. Porque é tanto cara com mais recurso, mais ferramenta, mais conhecimento, mais isso, mais aquilo. Uma coisa, não tem aquele negócio em terra de céu que eu olhei rei? Sim. A gente foi parar pra pensar, quantas pessoas, por exemplo, se a gente for ver a porcentagem da população americana que conclui, por exemplo, a faculdade, ou seja, o nível de conhecimento que esse cara adquire ao longo da vida, quantos livros ele leu, quantas coisas ele fez. O brasileiro, a taxa de escolaridade do brasileiro... Baixíssima. No Brasil, você lê um livro, você é rei. Quem lê 10 livros é PhD no Brasil. Ou seja, no Brasil, o esforço pra se destacar da maioria é muito menor comparado com os Estados Unidos. Porque no Brasil, nos Estados Unidos, as pessoas já partem de um lugar muito mais avançado, né? As pessoas já partem do pressuposto que você tem 100% de educação boa, uma boa base, você tem 100% de educação de qualidade superior, porque as pessoas têm condições de ir pra faculdade, que você não tem que se preocupar com as coisas mais básicas, como o que comer, porque existe essa abundância de qualquer pessoa lá consegue comprar, por exemplo, um Corolla. Consegue. Qualquer pessoa é muito, que os Estados Unidos também é muito desigual. A gente tem essa visão que não é, que é tudo perfeito, mas os Estados Unidos é muito desigual. Mas o problema é que onde é que a desigualdade está inserida? A desigualdade o problema do Brasil é que quem tá embaixo da desigualdade tá muito embaixo. Nos Estados Unidos a perspectiva é outra. A desigualdade é o cara que não tem grana pra comprar, é o cara que não tem grana pra conseguir pra conseguir sair pra jantar com a família dele. Que pena, né? Você entendeu? Ele não consegue sair, ele tem que comer em casa hoje. Exatamente. No Brasil, o cara não tem que comer na casa. O cara não tem o que comer na casa. O problema é essa diferença de desigualdade. O que eu ia falar, eu não sei nem como colocar em palavras. É uma lição que eu aprendi com um cara quando eu vi um gráfico. Ele postou um gráfico no Instagram, eu vi. Voltando um pouco sobre quando a gente era mais novo e tal. A desinformação está diretamente associada à arrogância. Quanto menos você sabe, mais arrogante você é. E o quanto mais você consegue saber,
você se livra dessa arrogância e você se torna uma pessoa diferente. De tal maneira que faz com que... A desinformação te torna arrogante. A desinformação te faz um arrogante. Se você aprende o suficiente de tal maneira que você entende que você só sabe que você não sabe nada e que você entende que você precisa ser um eterno aprendedor pra buscar estar o tempo inteiro aprendendo, você se joga lá pra baixo. Porque você vê que o mundo é muito maior. As pessoas falam sempre que a arrogância é uma bênção. Não tem essa frase? Arrogância é uma bênção. Eu concordo. Mas a partir do momento em que você consegue sair dessa arrogância e você olha pra trás, você vê o quão medíocre você estava sendo e de estar contente com aquele mundinho que você estava vivendo, aquele nível de informação que você tinha, que esse nível de diferenciação entre o passado e o futuro vai te fazer ficar um pouco mal. Meu, você falou uma parada aí que veio uma coisa muito forte na minha cabeça. Eu não sei se troço tá na Bíblia, onde é que tá esse negócio, mas fala o seguinte: os tolos têm cada vez mais certeza e os sábios têm cada vez mais dúvidas. É exatamente isso. Porque cada nova informação traz consigo uma nova pergunta, né? Cada informação que você tem traz uma nova pergunta, que traz uma nova informação, que traz uma nova pergunta. Ou seja, se você tem 1 milhão de coisas novas na tua cabeça, você tem 1 milhão de novas perguntas. Agora o cara só sabe uma coisa, ele só tem uma dúvida. Exatamente. O conhecimento é exponencial. Exatamente. Quanto mais você sabe, mais você quer saber. E o que a gente tá fazendo, depois eu quero contar um pouco sobre o que eu tô fazendo agora, mas o que a gente faz como influenciador é plantar dúvida. Plantar dúvida na cabeça das pessoas. Plantar vontade, plantar questionamentos. De tal maneira que ele consiga questionar a vida que ele tá vivendo. De tal maneira que ele consiga questionar o conhecimento que ele tem. Pra que ele entenda que ele não sabe de nada e que ele precisa saber muito mais. É aquela questão, né? Não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas, né? E a gente, como influenciador do bem, a gente tá aqui pra fazer perguntas, né? Exato. E se você não tiver as perguntas certas, você nunca vai encontrar as respostas certas também. Então, consumindo o nosso conteúdo, são pessoas que já têm resultado, que já cresceram, que já fizeram acontecer, obviamente, ainda tem muito mais pra crescer. Ele vai ter uma possibilidade de conseguir formatar e criar as perguntas certas. Porque de nada adianta você ter as respostas para as perguntas que são necessárias. Uma coisa que eu vejo muito, né, porque, nesse mundo de internet, de influência, disso e daquilo, a gente passa por várias coisas e a gente percebe o seguinte: quando a gente se depara com jovens que quer ser como a gente, que quer abrir negócio, que quer crescer na internet, quer monetizar, quer fazer várias coisas, os caras, eles vêm com perguntas bobas, entendeu? Então o cara chega assim: cara, como é que eu faço pra ter 1 milhão de seguidores? Pra quê? Você perguntou a mesma coisa. Por que você quer ter 1 milhão de seguidores? Entende? As pessoas, é só as perguntas. Beleza, o belo dia que você encontrar respostas pra que ter 1 milhão... Como é que você faz pra ter 1 milhão de seguidores? Você vai fazer o que com isso daí? Ele não sabe o que fazer com isso, ele só quer. Entendeu? Então, cara, eu só queria uma Lamborghini. Entendi. Quantos anos você tem? Eu tenho 10. Se eu der uma Lamborghini pro menino de 10 anos, ele não consegue nem pilotar. Entende? Ele quer uma resposta pra coisa que ele não vai fazer nada com essa informação. Exatamente. E tem outra questão também. Ele não sabe o quê. Ele não sabe o porquê. Ele não sabe nem, tipo... Mas, cara, por que você quer ter um Lamborghini? É pelo quê? Porque é uma satisfação pessoal, o carro é uma coisa que você curte pra caramba? Ou é pelo seu ego, simplesmente pra mostrar pras outras pessoas que você tem um carro bacana? Ou é uma questão estratégica pra você vender mais? Sim. Que as pessoas percebem que você tem mais dinheiro. As pessoas, elas simplesmente... Elas fazem... A gente falou um pouco disso na live que a gente fez. Sim. Não tem problema nenhum você querer ter um carro bom. A partir do momento que você tem a clareza por que você tá tendo aquele carro bom, por que você é já que você leu quer aquele livro aquilo. do Simon Sinek? Everything Starts With Why. Você falou do Kickstart. Eu li e começa pelo porquê. Eu li o começo pelo porquê. Aquele livro, ele te faz um monte de pergunta, ele não tem um monte de resposta, ele te faz um monte de pergunta, isso é muito louco. E a gente tem que começar a fazer as perguntas, né? Por que a gente faz o que a gente faz? Entendeu? Por que você faz? Agora vamos lá, por que você faz o que você faz? Esse é o pressuposto do autoconhecimento. Porque existem várias configurações naturais que a gente tem, que a gente sai fazendo. Se você começar a colocar um pouco mais de racionalidade na equação, cara, por que é que nesse momento eu vou te fazer a pergunta X? Porque eu quero a resposta dessa pergunta, porque vai me ajudar a ir do ponto A pro B. Então eu tomo um pouco mais de controle, eu tomo as rédeas da minha vida e eu tiro um pouco do controle automático do nosso subconsciente. O que ajuda a gente a enxergar o porquê é pensar qual é meu ponto A e qual vai ser meu ponto B. Então, tipo,
onde é que você tá? Show de bola, mas pra onde você quer chegar? Onde você quer chegar? Pensa no plano B. Se você pensar no ponto B, tô saindo daqui, tô saindo do A, tô indo pro B, vai ser muito fácil você encontrar o porquê. Mas o cara, ele simplesmente se enche a cara, se embriaga de Instagram, enche a cara de vídeo nada a ver no YouTube, tá bebaço de TikTok, tá vendo um monte de porcaria, isso, aquilo, é Jornal Nacional, é um monte de coisa e vai. Você tá embriagado da vida, você tá entorpecido. Cara, quem tá bêbado não consegue nem andar em linha reta, que dirá saber pra onde vai. O cara perde até a direção da própria casa dele, não erra de casa. Ou seja, se você tá embriagado por um monte de informação que faz você esquecer o seu porquê, por que você nasceu, por que você existe, pra onde você tá indo, se você tá embriagado com essa monte de porcaria, como é que você acha que você vai entender o seu porquê? Então, o primeiro passo é a gente recobrar a sanidade mental, é fazer essa limpa mental e fazer a pergunta: pra onde eu quero ir? Onde é que eu quero estar? Onde eu quero chegar? E por que eu quero fazer tudo isso? E aí sim a nossa vida começa a ter o quê? Propósito. Muito bom. E antes disso, mande. Você precisa saber onde você está no momento atual. Porque se você daqui a uma semana tiver no ponto B e você não tiver feito a verificação de onde você estava e quanto você estava no ponto A, você não vai saber que evoluiu. Aí a gente cai naquele erro chamado ingratidão. Ingratidão. Quando você vive um monte de coisa incrível, você faz que nem um carinha chamado Justin Bieber que pichou a Lamborghini. Chega aquele momento que você olha e fala: eu tenho um carro de 6 milhões. Se dane esse carro. Aí o cara vai e mete tinta no carro, entendeu? Essa é a parada que acontece com um monte de filhinho do papai. Vários. Que não sabe simplesmente por que ir, como ir, o que fazer. Meu, você abriu um parente agora que foi muito top, que eu preciso te perguntar esse troço. Vamos lá. Talvez muita gente, pelo fato do seu pai ser um cara investidor, um cara extremamente bem-sucedido no mundo dos investimentos, muita gente deve olhar pra você e falar: para, velho, esse Davi pra ele é fácil, o pai do cara é multimilionário, é isso, é aquilo, pra ele é muito simples, agora surfar onda que o pai dele gerou. Como é que foi a educação do teu pai? Você foi um cara que teve de tudo? Tipo assim, tudo que eu tenho é porque meu pai realmente foi o meu maior investidor anjo. Fala aí.